Olá, olá! Vamos falar de contracepção, que foi um assunto super solicitado e pedido por vocês nas minhas redes, mas vamos falar de métodos contraceptivos e vamos falar de fertilidade, né? Porque a gente não tem como dissociar uma coisa da outra. É óbvio que ao longo dos tempos em que vivemos aqui sobre esse planeta, as mulheres já souberam muito a respeito de si, dos seus corpos e da sua fertilidade. E isso foi se perdendo com o passar do tempo, essa sabedoria pessoal relacionada aos nossos ciclos, tanto os ciclos menstruais que a gente vem falando nas últimas semanas, quanto o nosso ciclo de fertilidade mensal. Quando nós estamos mais férteis, quando nós estamos menos férteis e por que isso importa, saber essas coisas? A partir do momento que eu naturalizo o meu corpo e que isso é natural para mim, que eu entendo as minhas fases ao longo do mês e ao longo da vida, que eu entendo meus momentos de maior fertilidade do ponto de vista físico, do ponto de vista emocional, do ponto de vista mental, e que eu entendo os meus momentos não férteis ou menos férteis ao longo dos ciclos mensal e dos meus ciclos de fases da vida, eu consigo também escolher um método para evitar de engravidar, um método contraceptivo que faça sentido para mim, um método contraceptivo que vai ser bom para mim, um método contraceptivo que eu entenda e que não me traga tantos malefícios ou tantos efeitos colaterais. Porque nós temos hoje à nossa disposição métodos que são hormonais e métodos não hormonais, certo? Então, eu trago essa questão da consciência da fertilidade do meu corpo, a minha fase fértil e a minha fase não fértil, porque a partir disso é que eu vou poder fazer uma escolha consciente junto do profissional que eu escolhi para me auxiliar nesse propósito de encontrar um método contraceptivo ideal, mas primeiro eu sabendo de mim mesma. Se eu entrego essa responsabilidade 100% para uma outra pessoa, a chance de que esse método que eu tô escolhendo, que eu tô aceitando nesse caso, né, não seja o ideal para mim é muito grande, porque eu estou entregando a escolha da contracepção minha, do casal, no caso, para um terceiro, que não tem nada a ver com essa história. Ah, mas os profissionais estudaram para poder orientar. Sim, a gente estudou para poder entregar para as pessoas todas as possibilidades. Mas a escolha tem que ser uma escolha compartilhada. É preciso que haja compartilhamento dessa escolha. É preciso que cada uma, junto do seu profissional, junto do seu parceiro sexual, debatam sobre os prós e contras de todos os métodos disponíveis hoje no mercado, para que essa escolha seja uma escolha consciente e que seja uma escolha boa e proveitosa, tanto do ponto de vista da contracepção em si, de evitar de engravidar, quanto do ponto de vista da sexualidade do casal. Porque existem métodos que podem interferir com a sexualidade, tanto métodos hormonais quanto métodos não hormonais. Então, essa é uma escolha que tem que começar com um melhor entendimento nosso com relação ao nosso corpo. Então, eu venho falando isso nas últimas semanas, é preciso que a gente conheça o nosso corpo. Ó, esse aqui é meu modelinho que eu mesma fiz de feltro, de uma pepeca, olha aqui, ó. É preciso que a gente conheça o nosso corpo. Se a gente quer utilizar um método que precisa ser introduzido na nossa vagina, aqui o úterozinho que a Poéticas Manuais fez para mim. Se eu quero introduzir um método, por exemplo, na minha vagina, é preciso uma camisinha feminina, por exemplo, um diafragma ou um DIU que vai ser colocado no meu útero. É preciso que eu entenda bem do meu corpo, que eu conheça o meu corpo, os ovários, as trompas, o útero, a parte interna do útero, que é aquela que sangra. Eu preciso entender meu corpo, eu preciso me conhecer para poder fazer uma escolha consciente. Então, para que a gente seja mais livre nesse sentido, que a gente tenha mais poder pessoal nesse sentido, é muito importante que a gente aprenda a conhecer como é que o nosso corpo funciona, como que é o meu eu fértil mensal, como que é o meu eu não fértil, conversar com o meu parceiro sexual, falar sobre métodos contraceptivos, para que essa escolha possa ser uma escolha consciente, feita pelo casal, para o casal, e seja ela uma escolha para evitar por um período de engravidar, ou seja uma escolha, inclusive, para aumentar a fertilidade do casal. Porque uma das coisas que a gente mais vê hoje em dia são casais inférteis, com dificuldade de gestar.
Então, como que eu aumento a minha fertilidade? Em primeiro lugar, eu preciso conhecer meu corpo, me conhecer, conhecer meus ciclos, conhecer minhas fases, saber de mim, saber dos meus órgãos genitais. Meu parceiro, a mesma coisa. Sem isso, a gente não consegue chegar a um entendimento e a uma escolha que seja uma escolha boa para mim, como método contraceptivo, do ponto de vista da minha fertilidade, e também que seja boa para mim do ponto de vista da minha sexualidade, porque as duas coisas andam juntas, caminham juntas, tá certo? Então, nós vamos falar a respeito dos métodos contraceptivos hormonais, dos não hormonais, e eu vou dar mais, vou colocar mais luz aí, dar mais ênfase para alguns que vocês me pedem mais, certo? Seguimos essa semana então falando de fertilidade e métodos contraceptivos.